Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal da Engenharia. Eu sou o engenheiro Felipe Rodrigues e no vídeo de hoje temos um vídeo sensacional sobre a história de um dos edifícios mais icônicos da história da engenharia, o World Trade Center. Como foi toda a história dessa belíssima estrutura do início ao fim. Essa é uma nova série do canal onde vamos mostrar histórias e desafios por trás das maiores e mais importantes edificações do planeta. Já deixa o seu like no vídeo e se inscreve se ainda não for inscrito. E não se esquece de ativar o sininho aí para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Creio que todos que tenham mais de 20 anos tenham a lembrança desses edifícios, por mais vaga que seja. O World Trade Center protagonizou o maior atentado do planeta, entrando para a história de diversas formas. Mas infelizmente, as mais tristes são as mais marcantes. Nesse vídeo, vamos traçar a linha do tempo dessa estrutura, desde a sua concepção até as catástrofes que levaram à sua ruína, mostrando o porquê esses edifícios eram incríveis e desafiadores para a época. O ano era 1943, a primeira vez que os termos World Trade Center foram ligados para um plano de implantação na cidade de Nova York. A Assembleia Legislativa aprova a lei que autorizava a começar o desenvolvimento dos planos para o projeto. Porém, apenas em 1961, esses planos se tornaram públicos, com a escolha da região onde seria implantado o futuro complexo. Ocupando uma área de 13 quarteirões, aproximadamente 65 mil metros quadrados, o escolhido para o projeto foi Minoru Yamasaki, um renomado arquiteto, que ficou responsável por atingir as altas expectativas dos seus contratantes, a Autoridade Portuária de Nova York. Inicialmente, Yamasaki havia pensado em 2 torres de 80 andares cada, porém, essa primeira proposta foi negada, uma vez que não cumpria um dos critérios iniciais, que era ter uma área mínima de 930 mil metros quadrados de áreas de escritórios. Para atingir essa área foi necessário acrescentar mais 30 andares em cada torre, totalizando 110 andares de altura, com cada uma tendo 417 metros. Porém, o projeto não era apenas de 2 torres. O complexo todo era composto por 7 edifícios de vários tamanhos, que totalizavam 4 milhões de metros quadrados de área construída. Divididos pela sigla WTC, de 1 a 7, faziam a composição de prédios de escritórios, restaurantes, estacionamentos, lojas de departamento, hotéis e shoppings. Mas o que realmente saltava aos olhos de todos que frequentavam o complexo não tinha como ser diferente. As 2 enormes torres, as maiores já construídas para a época. Nunca antes um edifício havia atingido alturas daquelas proporções. Tendo um período de 7 anos de obra, de 1966 a 1973, com uma estrutura construída majoritariamente de aço, utilizando de uma técnica de edificações tubular, que consiste em aplicar pilares metálicos próximos uns aos outros na face externa, formando uma espécie de exoesqueleto que tinha a função de aumentar a rigidez externa do edifício e absorver e desviar o vento. Internamente havia, além de uma estrutura de aço, também composta de pilares tubulares, um núcleo rígido de concreto armado, que era a coluna vertebral da edificação, responsável pelas cargas verticais atuantes na estrutura. Os pilares metálicos internos e externos eram pré-fabricados em aço com um perfil de baixo teor de carbono, com dimensões de 39 polegadas e chapas que chegavam a 10 centímetros de espessura. Com ligações aparafusadas e soldadas, apesar da sua incrível estruturação, o World Trade Center, em casos de ventos intensos, podia ter uma oscilação de até 4 metros em relação ao seu eixo principal de inércia, o que era amenizado pelo sistema de ligações flexíveis com a base, o que tornava os movimentos mais suaves e quase imperceptíveis aos ocupantes. Construída sobre um sistema de fundação direta, foi necessária a execução de uma técnica conhecida como parede diafragma, para fazer a contenção lateral do solo da escavação, mas também para conter a infiltração de água oriunda do rio Hudson, que fica consideravelmente próximo à edificação.
Beneficiada pelo tipo de manto rochoso que compõe a ilha de Manhattan, não foi preciso uma escavação tão profunda para atingir a resistência exigida para a aplicação das 700 mil toneladas do peso próprio de cada torre. Apesar dos mais intensos desafios em relação à estrutura do edifício, os engenheiros e arquitetos tinham mais um grande obstáculo no projeto: o sistema de elevadores. É natural para todos nós que frequentamos prédios menores que, ao utilizar o elevador, entremos, escolhamos algum andar e todos que nos acompanham, que escolhem andares mais baixos que os nossos, irão parar antes que você. Porém, em edifícios de grandes alturas, o sistema de elevador não é tão simples assim. Pois imagine a seguinte situação: um prédio que recebia milhares de pessoas todos os dias, tinha aproximadamente 50 mil trabalhadores circulando entre as torres e todos os prédios que compunham o complexo. A cabine de elevadores teriam que ter uma grande capacidade de carga para levar o máximo de pessoas. Se você fosse partir do andar térreo para o andar de número 110 e junto com você tivesse mais 70 pessoas que parariam em andares inferiores, o elevador teria que parar no mínimo 70 vezes. Cada parada levaria aproximadamente 30 segundos. Seriam necessários 35 minutos para que você pudesse chegar até o seu destino. Isso sem considerar as pessoas que iriam retornar para o térreo ou mudar entre os pavimentos. Por isso, um elevador convencional seria muito lento. Outro problema é a quantidade de pessoas. Para tornar o sistema de elevadores viável, seria necessário quase 400 elevadores convencionais, pois o volume de pessoas indo e voltando era gigantesco, o que tornaria a tarefa de subir a torre absurdamente frustrante, além de ocupar uma área que era maior do que a área útil total do edifício. Porém, os projetistas extraíram a solução para o problema observando o sistema de metrô de Nova York e desenvolvendo algo muito semelhante. Ao invés de trabalhar com elevadores que fariam todo o trajeto entre os pavimentos, criaram sistemas de elevadores expressos e elevadores locais. O sistema era muito simples, mas ao mesmo tempo reduzia o tempo de 35 minutos para subir até o último andar para 58 segundos. Ele consiste na divisão da torre em 3 segmentos. O funcionamento era da seguinte forma: no térreo, você poderia escolher entre 4 tipos diferentes de elevadores. Se precisasse ir do térreo até qualquer andar entre 1 e 44, poderia pegar um elevador local, que eram elevadores convencionais. Porém, se precisasse ir em algum andar entre 45 e 78, pegaria o elevador expresso número 1, que te levaria diretamente para o andar 45, e lá você pegaria um dos elevadores locais desse segundo segmento para chegar em algum andar desse intervalo. Digamos, por exemplo, o andar 64. Caso precise chegar até o andar 82, por exemplo, que está entre o intervalo de 79 e 109, pegaria o expresso. Depois, pegaria um elevador local. E caso quisesse simplesmente chegar até a cobertura do andar 110, simplesmente pegaria o elevador expresso número 3 no térreo e em 58 segundos estaria na cobertura. Os elevadores expressos tinham uma grande capacidade e podiam transportar 55 pessoas por viagem. Esse sistema também foi responsável por reduzir significativamente o espaço em que os elevadores ocupavam no projeto inicial, pois além de diminuir o número total de elevadores para viabilizar o projeto, também foi possível utilizar um mesmo poço de elevador para vários elevadores ao mesmo tempo, pois como eles trabalhavam em níveis diferentes, poderiam ocupar o mesmo sistema sem que houvesse problemas. Cada torre tinha 99 elevadores entre expressos e locais. O sistema foi responsável por um ganho de 75% dos espaços que seriam ocupados por um sistema convencional. As torres tiveram uma vida útil de 25 anos, passaram por outros acidentes e atentados, mas no dia 11 de setembro de 2001, às 8h46 da manhã,
um avião se choca com uma das torres. Inicialmente o pensamento era que havia sido um acidente, porém, pouco tempo depois, mais um avião se chocou com a segunda torre, o que deu a certeza para aqueles que já desconfiavam aquilo não era um acidente, era um atentado terrorista. Planejado e executado pela organização terrorista Al-Qaeda, chefiada na época por um indivíduo chamado Osama Bin Laden, foi até hoje um dos maiores atentados terroristas da história moderna. Osama Bin Laden era engenheiro e os seus conhecimentos, adquiridos inerentes a essa profissão, muito provavelmente ajudou a planejar o ataque. Mas afinal, como a estrutura ruiu? Qual foi a sucessão de eventos que culminaram no fim de uma das estruturas mais icônicas da América do Norte? Muitos tentam impor uma teoria da conspiração onde as torres foram, na verdade, destruídas propositalmente por explosivos implantados em pontos estratégicos da estrutura. Mas isso é uma falácia e eu vou explicar o porquê exatamente e o que aconteceu, e desmentir essas teorias malucas sobre os porquês do colapso da estrutura. Um edifício tão grande quanto as torres do World Trade Center são dimensionadas para suportar cargas e tensões extremamente grandes, tanto em relação ao seu peso próprio, como também em relação às ações externas que podem atuar sobre ela. As torres foram calculadas considerando a possibilidade de ocorrer terremotos, enchentes, tsunamis, furacões e sim, pasmem vocês, também foi previsto a possibilidade de um impacto de uma aeronave em algum período da sua vida útil. Ou seja, além de se manter estável por conta de suas próprias cargas, o edifício teria que ter a capacidade de absorver tremores intensos, ventos acima dos 160 km por hora e impactos de avião. A capacidade da estrutura ia muito além da sua utilização. O que comprova isso é o fato de um jato Boeing 767 de 180 toneladas voando a 700 km por hora, se chocando em uma das torres, e isso não foi o suficiente para causar o seu colapso imediato. Isso aconteceu uma segunda vez, na segunda torre, e novamente a torre não colapsou. Isso cria um fator estatístico em que as torres tinham uma probabilidade de menos de 1%, ou 0,3% de chance, para ser mais exato, de cair imediatamente com a queda ou impacto de um avião nas mesmas condições do acidente. Ou seja, em um espectro hipotético de 300 impactos fictícios, apenas um desses acabaria em colapso imediato. Talvez essa seja uma das razões das diversas teorias da conspiração, que já que o edifício não caiu com o impacto, as bombas deram conta do recado. Mas isso ignora alguns fatores importantes. Ambas as torres suportaram mais de 1 hora após o impacto antes de ruírem, pois o colapso, assim como tudo na engenharia de estruturas, é uma soma de fatores que geram um resultado final. O impacto inicial, apesar de não ter levado à ruína imediata, destruiu diversos pilares importantes na estrutura, atingindo desde a face tubular externa como o núcleo rígido do edifício. Isso gerou uma redistribuição de esforços nos pilares que não foram atingidos, ou seja, as cargas que antes eram divididas entre 100 pilares, por exemplo, agora eram resistidas por apenas 60. Isso gera uma sobrecarga na estrutura, mas como o edifício foi dimensionado considerando diversos fatores de segurança e também para resistir a ventos e tremores, os pilares que não foram atingidos possivelmente teriam a capacidade de suportar os esforços. Porém, o fator mais importante dessa equação foi o incêndio causado pela queima do combustível do avião, além, é claro, dos materiais combustíveis dentro do próprio edifício, pois se tratava de um edifício de escritórios com muita madeira e papel para queimar. O atentado foi planejado utilizando um avião que voava dentro de território americano, com distâncias próximas ao ataque, para consumir o mínimo de combustível durante o voo, sobrando um volume considerável para causar ainda mais impacto na estrutura durante a explosão. O calor intenso causado pelos incêndios atingiu os pilares que não sofreram com o impacto inicial e alterou a sua integridade estrutural com a alta temperatura que em certos pontos atingiu a temperatura de fusão do aço. Com isso, os pilares que ainda resistiam perderam a sua capacidade de carga e não suportaram as lajes de 2.400 toneladas por pavimento. O peso próprio da estrutura, somado à incapacidade de suporte dos elementos estruturais,
causaram diversas explosões da seção tubular dos pilares de aço, o que explica os pontos onde supostamente bombas foram instaladas. A queda do segmento superior ao impacto do avião causou um efeito dominó, onde cada segmento da estrutura de cada pavimento caiu um sobre o outro, destruindo os pilares de suportes inferiores, levando ao colapso total da estrutura. Foram 200 mil toneladas de aço, 323 mil metros cúbicos de concreto que vieram ao chão, gerando um impacto tão grande que abalou e condenou centenas de estruturas próximas. Foram necessários 8 meses de muito trabalho para fazer a limpeza de todos os escombros das torres, além da parada quase que completa de dezenas de quarteirões próximos. Hoje, quase 2 décadas após os atentados, um novo edifício foi construído, junto ao memorial às 2.977 vítimas do atentado. Mas isso é um tema para um próximo vídeo. Bom, por hoje é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Se você é novo no canal, se inscreve aí e deixa as sugestões aí para os próximos vídeos das histórias das estruturas. Espero que tenham gostado e espero vocês no próximo vídeo. Valeu e até lá!